Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora aqui de Análise Linguística. E na nossa aula de Análise Linguística da segunda série do ensino médio, a gente está trabalhando variações linguísticas, tá? Nosso primeiro momento, a gente trouxe para vocês algumas características importantes, conceitos, fizemos a abordagem aí em torno de elementos interessantes, falamos sobre variantes, lembramos a vocês quais são os tipos de variações linguísticas, mostramos também para vocês aí a questão da adequação linguística, que é aquele cuidado que a gente precisa para poder entender que as variantes elas vão funcionar sim dentro do nosso processo de comunicação e que a gente não pode aí perder, tá? E aí trouxemos já no finalzinho da aula o conceito sobre linguagem formal e linguagem informal, para que a gente possa trazer aí todas essas situações comunicativas, tá bom? Então vamos lá. Análise da informação. Estávamos fazendo, né, contextualizando melhor, aí atividades, né? Já fizemos algumas, vamos voltar aqui a essas atividades que a gente está aí trazendo para você. Bom, a escrita possui mais flexibilidade nos usos do que a oralidade, né? Verdadeira ou falsa essa informação? A gente vai observar que os dois, a gente falou aí da linguagem oral e da linguagem escrita, tá? Os dois devem ser conceitos, né, que precisam aí se adequar as orientações relacionadas a um processo de comunicação eficiente é que a língua que falamos seria a língua que também nós possamos escrever, tá? Então, seria muito bom que a gente tivesse o domínio de todas as regras, que a gente tivesse todas as possibilidades de utilização baseadas nesse regramento, né? Mas, como a gente já viu, é impossível haver essa uniformização. Nós colocamos para você naquele mapa mental que não há um processo, não conseguimos efetivar, de fato, um processo de normatização. Mas a escrita possui mais flexibilidade no uso do que a oralidade? Não, né? Aí a gente vai ver que a informação é inadequada, é falso. Nesse caso aqui, gente, por uma questão de instantaneidade, né? Uma questão de uso, né? Esqueci de colocar aqui a canetinha. Vamos lá. O uso dinâmico da língua, principalmente através da fala, faz com que nós possamos, né? Acabei de utilizar um processo de correção. Eu havia dito, aqui, faz com que a gente possamos, aí eu corrigi a concordância. Faz com que nós possamos. Então, veja, nesse uso oral, a gente vai encontrar um uso muito mais dinâmico, né? Onde a possibilidade de flexibilização com padrão formal ou informal é muito maior do que na escrita. Até porque na escrita, a maior parte dos registros escritos, aí a gente consegue perceber essa situação que o falante, ou melhor, que o usuário do nosso idioma tem, de tentar reproduzir o mais, vamos dizer assim, de forma mais importante possível, aí essa representação correta, né, ou pelo menos aplicada dentro dos padrões formais. Então, não é verdade. A escrita, ela não é tão flexível assim. Há todo um fator, principalmente psicológico, envolvido naquilo que seria o registro da nossa linguagem. Pressupõe-se que o registro escrito seja um registro pautado no regramento, ou pelo menos espera, na maior parte das situações comunicativas, que isso seja efetivado, embora que há sempre aquilo que pode acontecer. No processo de escrita, a gente pode flexibilizar de uma forma a não utilizarmos.
a constituição do erro vai interferir no processo de comunicação, só vendo o processo como um todo é que a gente vai poder identificar. Então, por exemplo, se você faz uso de um discurso que não tem, por exemplo, a pontuação, se não, você acredita que a pontuação não é interessante porque você desconhece as regras, o seu interlocutor precisa também aí ter essa noção de que a pontuação não vai interferir no seu discurso. Então, de fato, a oralidade, pelo uso dinâmico, pela própria situação comunicativa, ela é mais flexível em relação às adequações e inadequações entre as variantes da nossa língua. Dificilmente a gente vai conseguir essa flexibilidade toda em relação à escrita. Próxima questão. Gente, está ligada à variação regional? Verdadeiro ou falso, gente? Gente, é uma interjeição. Pronto, colocar interjeição. Aquela palavra de expressividade que nós utilizamos, inclusive é uma palavra que não tem inflexão, né? É invariável, é uma palavra invariável. Está relacionada a nós, nordestinos, que utilizamos para as mais diversas expressões emotivas. Oxente de dúvida, oxente de medo, oxente de surpresa, oxente de alegria, oxente de raiva. A gente tem uma quantidade absurda de situações aí emotivas que a gente pode relacionar aí ao termo oxente. E como o oxente nasce e cresce no Nordeste, a gente vai chamá-la de vocábulo diatópico, tá? Então, uma das variações que a gente vai encontrar são as variações relacionadas à regionalidade, aos termos, às expressões, como identificamos esses processos dentro da situação. Então, verdadeiro. A expressão oxente é uma expressão que está relacionada ao nosso Nordeste. Ou seja, dentro dessa expressividade. Que acabei colocando aqui para você. Vixe, Maria. Tem a mesma questão. Foi repetida aqui, viu, gente? Vamos lá para a sexta questão. Vou pedir 2 minutinhos para que você organize aí um discurso em relação à sexta questão, para que a gente possa aí trazer para vocês a sexta questão. 2 minutinhos, por favor.
Ok, vamos voltar aqui, ó, dentro desse contexto aqui. A oralidade costuma ser mais informal, dependendo do contexto, e sempre varia. Bom, a gente já viu que todas as informações relacionadas a adequações linguísticas, elas devem ser sempre pautadas em torno daquele processo de variação. Ou seja, a oralidade costuma ser mais informal? Sim. Agora há pouco a gente trouxe para vocês uma informação que mostra aí essa condição que a gente viu a respeito daquilo que seria o registro escrito. A oralidade, ela tem aí a informalidade dentro daquilo que seria uma possibilidade muito mais ativa do que necessariamente dentro do processo de registro escrito. Mas vai depender do contexto, né? Como a gente disse agora, a gente vai já falar sobre duas modalidades de texto em que a gente consegue visualizar o contexto exigindo um processo de formalização, evitando aí o máximo possível a variante coloquial, para que a gente possa se trabalhar com esses recursos aí importantes. Então a gente vai encontrar aqui, ó, verdadeira informação. A oralidade costuma ser mais informal, mas não é para ela ser informal sempre. Dependendo do contexto, ela vai variar sempre, certo? Então, se você está dentro de um círculo social em que as pessoas se conhecem, são próximas a você, muito íntimas, aí você utiliza aquela informalidade, né? Mesmo aí, ó, mesmo que você tenha um círculo em que as pessoas elas trabalham aí com esse aspecto, né, da variação, né, desse processo de conhecimento, mas não são tão íntimas assim, aí você também vai modular o seu discurso ou modular a sua comunicação observando essas variantes, tá? Vamos lá, gente, ó. Agora é o jogo da verdade. Para você fazer a aplicação de todas essas variantes, né? Variantes que são diatópicas, tá? A gente vai encontrar aí, olha, várias representações de comidas, pessoas, objetos, animais, que conforme a região mudam de nome, né? Ou seja, mudam de referência. Pão de sal, né? Pão, malandro, din-din, biscoito, raia, né? Guri, carne moída, mexerica, pernilongo e macaxeira. Pronto, tá aqui as nossas representações. Lá no quadro tem guisado, geladinho, pipa, muriçoca, mandrião, aipim, bolacha, menino, cacetinho e bergamota, né? Bergamota. Pronto. Essas palavras todas que aparecem aí em colorido, gente, elas também elas vão estar se encaixando em cada um desses grupos. Eu vou pedir aqui um tempinho para que você tente fazer rapidinho aí na sua escola, onde você está assistindo a aula, para que você possa pelo menos fazer a primeira coluna. Pão de sal, malandro, din-din, biscoito e raia. Daqueles elementos que estão lá em cima, o que é que vai se referir aí a cada um desses 5 termos da primeira coluna? Vou pedir aqui 2 minutinhos para que você execute. 2 minutinhos.
do termo que em outro lugar se refere ao pão de sal. Há também vários. Quando se fala de pão, gente, olha, tem tantos nomes. O pão de sal é o pão, vamos dizer assim, que a gente chama aqui em Teresina, a gente chama pão massa grossa, né? Que é aquele pão mais salgadinho. Tem dois tipos de pão, né? O pão mais doce e o pão de sal. Em algum lugar do Brasil, chama-se ele de cacetinho, né? Aquele pãozinho francês, né? Um pouco mais salgado do que aquele pãozinho doce, massa fina que a gente encontra. Malandro, gente, malandro. Já colocamos aqui o cacetinho, né? Já temos aqui, ó, tiramos aqui. Malandro, malandro seria aí uma terminologia que poderia ser substituída em algum lugar do nosso país pelo termo mandrião, né? Mas o termo mandrião não é bem do nosso país, é de Portugal, né? Dindim, você já aí degustou um dindim, né? Dindim aqui é o mesmo geladinho de outros estados, né? Onde a gente vai encontrar aqui, ó, as terminologias diferentes aí. Então, ó, já acabamos aqui, ó, vamos aqui cortando aqui os elementos que a gente tá trazendo para vocês, tá? Biscoito, biscoito, alguém pede um biscoito ou pede uma bolacha, né? Bolacha, biscoito, aí fica você perguntando, é bolacha, é biscoito? São os dois, a diferença é só os regionalismos aí envolvidos, né? Raia, eita, você já aí manuseou uma raia? Você deve ter, principalmente agora, nesse período de muita, pelo menos aqui no nosso estado, nesse período de julho, finalizou o período das raias, que é aquele período em que as pipas, né, aí cortam o céu, principalmente pela manhã, devido à força dos ventos. Então, pipa aqui no Nordeste, raia no centro-sul do país. Guri, a gente já falou desse termo, é um termo que é utilizado pelos gaúchos para se referir a uma criança pequena, ou menino, né? Que a gente costuma também chamar nas redondezas do Nordeste. Carne moída, para nós, ou para outras pessoas, é o nosso bom e velho guisado, né? Guisado ou carne moída, né? São os termos que representam a variação de tópica. São tópicos, pontos, localidades diferentes que estão colocados. Mexerica, no Rio de Janeiro, é a nossa também tangerina. A tangerina, a mexerica ou a bergamota, como os gaúchos, os paranaenses, os catarinenses costumam chamar, aquela fruta cítrica, bastante saborosa, um pouco mais adocicada, que tem gomos, né, extremamente suculentos, é a nossa tangerina, ou mexerica ou bergamota. Pernilongo, para nós ou para outros representantes do nosso Brasil continental, muriçoca. Aqui no Nordeste a gente chama muriçoca. Pernilongos são esses bichinhos alados aí que tiram o seu sono lá na região do centro-sul do país, tá? A nossa macaxeira é chamada pelos paulistanos de aipim, né? Então ficou faltando somente esses três elementos para você observar aí essas variações linguísticas que vão acontecer dentro desses processos, tá? Então, o tipo de vocábulos aqui mostram para você a variação diatópica. Todos esses aqui, ó, são variações diatópicas, porque são os termos que mudam dentro da nossa grande aí representação nacional, né? Dentro das nossas jurisdições nacionais. Pronto. Vamos lá, gente, ó, para a gente findar a nossa atividade. Variação geográfica, a gente já viu, é a variação diatópica, tá? Variação social, de as,
diastrática. Variação situacional diafásica. Deixa eu ver se eu consigo botar tudo aqui. Diminuir mais a letra para ficar mais bonitinho. Peraí. Vamos aqui. Aí aqui. Diatópica. Astrática. Diafásica. Diacrônica. Crônica. Ok. Então, olha, igualdade entre os significados de palavras diferentes, aipim, mandioca, macaxeira. Isso representaria uma variação que acontece pela geografia, pela função social, situacional ou histórica. Né? No caso específico aqui, a gente vai, ó, aipim em São Paulo, né? Aipim em São Paulo, mandioca no Amazonas e macaxeira no Nordeste como todo, né? A gente chama que é macaxeira. Então, é uma variação geográfica, a variação diatópica. Dependendo do grupo ou classe social do falante, uma linguagem infantil e uma linguagem adulta, né? Aí a gente vai poder observar que seria a linguagem social, para a gente poder modular a variação é social. Não, aqui no caso, perdão, é situacional, onde você vai da linguagem formal à linguagem informal. A mudança de acordo com a situação em que estamos é a função social, tá? Evolução da língua ao longo do tempo. A palavra vosso mercê passou a ser vós mercê e por último chegou a você. Olha aí, gente, ó, a variação histórica dentro desses aspectos, tá bom? Então, variação diatópica, diastrática, diafásica e diacrônica são as variações que a gente vai colocar para vocês. Bom, aí a gente vai entrar na aplicação desses conteúdos para a gente poder avaliar aqui, ó, esse processo de entendimento. Vejamos bem. Existem dois tipos de textos produzidos preferencialmente através da oralidade. Inclusive agora, nessa época na expectativa das eleições, muitos canais dos mais diversos, da internet, as televisões, emissoras de rádio, vão promover entre os candidatos dos mais diversos, estaduais, federais, dessa vez agora a gente só vai escolher o estado e o federal. Os debates regrados. Quando se participa de um debate regrado, gente, a situação comunicativa exige um processo de formalização do discurso. Então, o registro formal em debates e júris quase que é uma condição intrínseca, ou seja, está lá colocada para dentro, bem mesmo relacionada a esses aspectos. Por quê? Os dois textos, eles partem do pressuposto que, apesar da oralidade, eles são produzidos com o intuito de tentar convencer o interlocutor pelas informações apresentadas. São textos argumentativos. Quando você participa de um debate, você tem uma ideia a ser demonstrada. Você precisa de argumentos que solidifiquem essa ideia para que você possa, em contrapartida, evitar o processo da contra-argumentação. Então, um debate é um texto oral produzido com aí o apoio dessa interferência argumentativa. Ele é caracterizado por uma linguagem, por um discurso altamente persuasivo, cujo propósito do interlocutor é exatamente isso: fazer com que a sua opinião seja validada dentro do processo de comunicação.
ou seja aceita pelos interlocutores e pelos apreciadores desse processo. Por conta disso, né, os nossos debatedores, as pessoas, os interlocutores, eles precisam planejar os seus discursos. Você não vai participar de um texto desse oral sem ter aí esse processo de preparação, esse processo que antecipa algumas informações do tipo argumentos em torno da temática que você vai discutir, tá? Então, é importante que isso seja preparado e aquela desmistificação que a gente já viu que tem que acontecer em relação aos textos orais. A gente, inclusive, na aula de hoje, trouxe questões que trabalham com esse processo de identificação, em que, por exemplo, os discursos orais são predominantemente informais, né? Ou que devem ser, mais expressivamente falando, informais. Isso não é verdade. A gente já viu que tudo pode variar conforme o ambiente, a situação e os interlocutores. E mesmo produzindo um texto que se organiza, se solidifica e se apresenta no processo de comunicação, basicamente através da oralidade, ainda assim o recurso da formalidade, a linguagem formal, deve ser aquela contemplada dentro do processo de elaboração daquela comunicação, tá? Então, isso acontece e faz com que a gente possa, inclusive, fazer esses rascunhos ou produzir alguma informação, seja oral ou escrita, que antecipe o processo de exposição dessas ideias, tá? Então, não dá para você participar de um debate sem estar preparado. É preciso que você saiba que até para falar em público, falar abertamente, não só a um outro debatedor e a várias outras pessoas que também vão estar dentro do seu processo, que você inclua aí essa preparação. Peraí, eu acabei voltando aqui. Pronto. O desenvolvimento de um debate proporciona aos participantes colocarem suas opiniões em xeque ao confrontá-las com a opinião dos outros interlocutores. Daí, novamente, a necessidade não somente de argumentar, mas também de contra-argumentar, antecipando os argumentos do outro. É preciso um processo de construção. E dentro daquilo que se propõe de dominar todos esses mecanismos, principalmente na fala, que a gente já viu, tem uma forte expectativa de uma informalidade. É preciso se utilizar todos esses mecanismos discursivos em prol da construção de um texto que convença não só os seus interlocutores, mas quem assistir aquele debate, né, de que a opinião, as ideias por você defendidas são as mais coerentes, ou são as melhores naquele processo de exposição oral, tá? Então, o tipo de argumento, né, mais apropriado ao percurso do argumento trilhado vai ser realmente uma habilidade linguística que você precisa desenvolver dentro desses aspectos importantes a serem trazidos. Da mesma forma, gente, o júri vai estar lá sendo trazido como um elemento, vamos dizer assim, necessário para esse processo de também solidez do discurso, mas do discurso formal associado à oralidade, tá? O júri é uma atividade em que as pessoas são são separadas em grupos a favor ou contra. E há sempre um interlocutor que funciona como mediador, juiz dessa discussão, tá? Então, dentro desses três elementos, a diferença é que no debate a gente pode suprimir a função do intermediador, dependendo, lógico, da formação das regras estipuladas para o desenvolvimento desse texto. No caso do júri, a gente também vai ter uma obrigação de nós termos aí quem vai julgar as informações que são
aí proferidas tanto pelo interlocutor a favor quanto o interlocutor que seja contrário àquelas informações. As atividades de júri simulado possibilitam um aprofundamento em determinados temas, visto que que devem pesquisar e estabelecer relações entre os assuntos e contexto para apresentar argumentos a favor ou contra a questão apresentada. Professora, o júri e o debate não são muito parecidos? São, né? A diferença é que a gente vai poder observar que nessas habilidades de júri simulado, a condição de debatedor, né, ela é intrínseca, ou seja, ela é embutida. Ela estaria aí aplicando-se, juntando-se, fundindo-se a um outro elemento, para que a gente possa aí construir essa oralidade de forma importante, né, para que a gente possa entender aí esses aspectos, tá? Essa atividade permite o desenvolvimento de habilidades argumentativas, já que objetiva a discussão e assim a demanda que se expõe a argumentos e haja refutação desse pelo lado rival, ou seja, o processo de contra-argumentação. E a gente já viu aqui, e a gente já viu aqui, ó, dentro desses elementos aqui, ó, que esses mecanismos de trocas discursivas, elas exigem um processo de seleção, um processo de apropriação de um discurso trabalhado, formal, exigido através desses elementos aí importantes, tá? Vamos para as nossas atividades, tá bom? Qual tipo de texto temos no debate? Vou pedir aqui 2 minutinhos para você aí organizar a sua opinião a respeito daquilo que a gente acabou de comentar para vocês. 2 minutinhos, por favor. Gente, ó, debates são importantes documentos históricos de testemunhos que revelam uma época. Geralmente, debate é um tema de interesse coletivo com vistas a revelar sobre o posicionamento, sobre a ideologia de pessoas com certa influência na sociedade. Ou o debate descreve os acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. Vamos lá, gente. Ó, um debate é essa alusão ao posicionamento, né? Às ideias defendidas pelas pessoas que
podem se destacar dentro da sociedade. Você pode se destacar na sociedade. Se você for convidado a participar do debate, é porque as pessoas querem ouvir a sua opinião, tá? E aí é importante validar essas informações. Vamos lá, gente, ó, vamos analisar aqui essa tirinha aqui. Acabei de fazer uma formada de biscoito para você vender. Biscoito? Isso é uma bolacha. É biscoito, é bolacha. Gente, ó, vejamos aí qual é o tema da discussão na tirinha, gente. Hoje a gente falou muito sobre isso, né? Inclusive lá naquela atividade que a gente fez no início da aula, tinha exatamente o imbróglio do biscoito e da bolacha. Imbróglio é uma coisa complicada, viu, gente? Vamos lá. Biscoito e bolacha diz respeito a que... Opa, perdão. Ah, já está voltando aqui. Peraí. Diz respeito ao que a gente chama de variação. De que tipo, gente? Variação diatópica, tá bom? Então, é diatópica. Regiões do Brasil falam biscoito e regiões do Brasil falam bolacha. Os dois são esses deliciosos petiscos aí produzidos, um ou doce ou salgado, dependendo muito, aí a diferença vai ser só mesmo a questão culinária, mas eles representam a mesma realidade, tá bom? Então, eles têm essa função aí de trazer esse processo de variação diatópica, tá? Onde a gente vai poder identificar esses dois vocábulos diferentes aí sendo trabalhados. Espera aí, estou voltando, temos que avançar. Tá? Variação diatópica. Vamos lá, gente, ó, para a gente fechar os nossos minutinhos finais da nossa aula de análise linguística. Quando vou a São Paulo, ando na rua e vou ao mercado. Apuro o ouvido, não espero só o sotaque geral dos nordestinos, onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada um. Os paulistas pensam que todo nordestino fala igual. Contudo, as variações são mais numerosas que as notas de uma escala musical. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, têm no falar de seus nativos muito mais variantes do que se imagina. E a gente se goza uns dos outros, imita o vizinho e todo mundo ri, porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de um sertanejo de Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, até se orgulha do falar deles. Eles têm uns tês doces, quase que um té. Já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro ao ou eu de todos os terminais em al ou el. Carnaval, Raquel. Já os paraibanos trocam o L pelo R. José Américo só me chamava afetuosamente, de Raquer, né? Olha aí esse texto da Raquel de Queiroz, que fala sobre as diferenças linguísticas, né? E as variações diatópicas que acontecem dentro da nossa língua. Raquel de Queiroz comenta em seu texto, né, um tipo de variação linguística que se percebe no falar de pessoas de diferentes regiões. As características regionais exploradas no texto manifestam-se no uso do léxico, na fonologia, na organização sintática, na estrutura morfológica ou no grau de formalidade. Bom, no caso da Raquel de Queiroz, ela chamou a atenção para o uso da fonologia. O T, o L, né, o EL, né, ela falou que existem representações diferentes dentro do Nordeste. Enquanto uns vibram mais o T, né, outros deixam o T mais fechado, outros acabam, vamos dizer assim, trazendo para as vogais sons que são mais abertos, né? Como é o caso do AL, o EL, do AL e do EL. E aí a gente vai ver essa mudança acontecendo por conta da fonologia das palavras. E aí ela trouxe esse trecho divertido aí
dessa crônica que fala sobre as diferenças linguísticas, das variações linguísticas que nós utilizamos no nosso país, tá? Então, nossa aula de análise linguística de hoje foi uma aula para falar sobre as variações linguísticas, né? Mostramos para vocês as adequações, mostramos para vocês as modalidades de linguagem formal e informal e vimos duas modalidades de texto orais em que a formalidade é quase que uma exigência aí obrigatória para que você possa produzir aquele texto dentro dos conceitos mais importantes aí da nossa língua, tá bom? Então, para a gente poder aí contextualizar, nossa aula de análise linguística de hoje foi sobre variação linguística. Fizemos atividades, identificamos contextos, situações importantes, tá bom? A gente fica por aqui, retoma na próxima segunda-feira. Um abraço a todos e boas aulas aqui pelo canal Educação.